já está conosco ele, que será um dos oradores, será a voz profética nessa madrugada. A primeira palavra oficial dessa vigília está na incumbência desse príncipe de Deus. Primeiro porque ele é filho da casa, ele é dessa cidade, desse estado. Ele é um representante no Brasil, do estado de Minas Gerais. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Tiago Nonato. Fique de pé. Missionária Fabiana, fique de pé. Seus babies, né? Eu digo babies, mas já são quase que formados. É uma linda família, é um vaso de Deus. Por onde eu tenho passado no Brasil, eu recebo muito testemunho e relatos do que Deus tem feito através da vida do pastor Tiago. Somos amigos já de um tempo, mas Jesus aproveitou essa oportunidade para eu realizar um desejo que já era recebê-lo em um dos nossos projetos. Eu queria que essa igreja, com muito carinho, aplaudisse o Senhor pela vida do Tiago, sua família. Fica bem à vontade, tá? Daqui a pouco já vai soltar o pino da granada. Pastor Tiago Nonato, por favor. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pastor Vitor Souza, obrigado por essa palavra. Eu sou suspeito porque eu te amo, sou teu fã. Mas, meu irmão, cada dia que tu prega é um negócio diferente. Que Deus abençoe sua vida. Quantos estão desejosos de receberem a palavra de Deus? Como é que a gente recebe profeta nas vigílias de Unção Sem Limites? Se você não sabe, eu vou te ensinar. Todas as vezes que a gente recebe um profeta, a gente se coloca de pé. Isso aí é forte. Pastor, de pé? Sim, porque profeta a gente recebe de pé. E com muito carinho, aplaudindo ao Senhor, receba pastor Tiago Nonato. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Por gentileza, você que tem sua Bíblia, pegue ela, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15. Enquanto você está folheando a sua Bíblia, eu gostaria que você, por gentileza, ainda que não foi colocado ali no telão, então, por favor, folhe a sua Bíblia, abra ela, por gentileza. Enquanto você está folheando a sua Bíblia, eu quero aqui, primeiramente, externar a Deus a gratidão e o privilégio em poder servir a essa vigília tão abençoada, que tem sido nutrição para muitos estados, muitas cidades, para muitas vidas. Há algum tempo eu estava conversando com o pastor Renan e falei com ele: você precisa de trazer essa vigília para Minas, e tu vai ver que o povão mineiro é pegado igualzinho os carioca. E eu fico muito feliz, meu amigo, pelo privilégio, pela honra que tu tem me dado de estar podendo servir essa primeira vigília aqui no meu estado, na minha cidade. É uma honra muito grande. Tu sabe o carinho que eu tenho pela sua vida. Tu és um príncipe que Deus levantou para esta nação. Eu lhe acompanho há muito tempo mesmo. Antes de você me conhecer, antes do seu nome ser conhecido, eu já lhe acompanhava. E eu já sabia, eu falei com a minha esposa: Deus vai estourar esse jovem no Brasil pela unção, pela humildade e a sinceridade que ele tem. Bíblia. Deus abençoe muito, tá? Pode contar comigo sempre quando precisar. Essa mescla de carioca com mineiro vai dar bom. Vai dar bom, tá? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Victor. Deus abençoe sua vida. Tu és referência, um homem de Deus, um jovem que Deus tem levantado, tem lhe acompanhado, esforçado. Eu fico feliz demais em ver como Deus tem te usado, tá? Irmãos, eu estou acompanhado da minha esposa, já foi apresentada, os meus filhos, que são bênção na minha vida. Essa mulher é uma guerreira do meu lado. Eu lembro bem que quando eu abandonei uma carreira militar, porque Deus usou um cabo dentro da polícia para falar comigo, eu estava fugindo do ministério, e quando eu retornei para casa, alguém disse assim: essa mulher é louca, vai passar fome, é maluca da cabeça. E ela disse: se tu beber água, eu bebo, comer farinha, eu como, eu estou contigo. Deus é contigo. Então eu fico feliz e agradecido a Deus por essa bênção que Ele me deu, que é a minha esposa. Ela está grávida, está esperando mais um bebê. A família está crescendo, né? A Antonella Vitória está chegando aí para a glória. Pentecostal até no tutano, ela dá uns chutinhos na barriga ali de glória a Deus, aleluia, que ela
é pentecostal como os pais. Estou acompanhado de algumas pessoas, meu pastor, amigos de Deus, amigos meus, homens de Deus. Está ali o diácono Islânio, o meu irmão também está ali. Deus resgatou, ele tem pouco tempo, né? Vivia uma vida bagunçada, mas Jeová foi com laços da misericórdia, resgatou a ele. Está ali o evangelista Fabiano, é uma bênção, é doutor, é pregador. Precisar de um bom advogado, está ali, ó. Prega a palavra, Deus tem usado de maneira poderosa. E eu quero fazer isso, irmão, porque eu ouvi falar, estou tomando esse tempinho, mas eu preciso de fazer isso porque eu vejo como vocês honram os pregadores lá do Rio de Janeiro. Então eu preciso de fazer isso, porque eu ouvi falar em alguns lugares que Belo Horizonte é ventre seco, que pregadores de Belo Horizonte não se destacam, que Deus não levantam, mas eu louvo a Deus porque o nosso estado, Deus tem levantado grandes pregadoras e grandes pregadores do Evangelho. Tenho amigos próximos que Deus tem levantado, outros que a gente não tem tanto contato, mas eu respeito, eu acompanho. Eu quero pedir que todos os pregadores e pregadoras que Deus tem levantado em Belo Horizonte, levante as suas mãos assim. Olha aí, pastor Renan, olha o tanto de profetas, homens de Deus, todos os pregadores, eu quero que vocês levantem as suas mãos, isso, para essa igreja saber, para esse estado saber, para o Brasil saber, que Deus tem levantado uma comitiva de pregadores e pregadoras cheios da presença de Deus, tá? Muito obrigado por essa oportunidade. Isso, hoje sou eu, amanhã é eles. Aí o pastor falou, glória a Deus, Deus abençoe. Pastor Tiago Felipe é uma bênção, um grande amigo que Deus tem levantado aí na nação, está aí hoje. Fico feliz, tem uma horda de pregadores e pregadoras que Deus tem usado para esta nação. Deus abençoe. Deus abençoe a liderança, né, da Rádio Maravilha, né? Deus abençoe o deputado por estar apoiando, né, o Renan nesse trabalho tão maravilhoso. E eu vejo muita sinceridade no que ele faz, tá bom? Muita mesmo. Deus tem usado ele de maneira poderosa. Irmão, às vezes as pessoas ficam esbravejadas, com raiva. Deus levantou e pronto, irmão. Aceita que dói menos, ore pela vida dele para que Deus continue fazendo o que ele tem feito através da vida do pastor Renan. Amém? Se eu esqueci de alguém, me perdoe, no final me dê um puxão de orelha que eu te dou um abraço, nós vamos dar glória junto. Quantos encontraram, por gentileza, o texto? Eu preciso ser fiel ao tempo que foi me dado. Eu gostaria que você me acompanhasse, por gentileza. Os irmãos sabem que eu sou um pregador expositivo, eu não tenho essa graça que o Victor tem. Por mim, eu ficava aqui só ouvindo ele. Eu falei que não precisava, Deus estar ministrando. Que palavra poderosa. Deus abençoe. Quantos encontrou, diga glória a Deus. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, atira e limpa, e toda a que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo de número 3. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 7. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? O crente mais pentecostal assenta glorificando o nome. Glória a Deus. É sabido de todos nós que Jesus está a poucos instantes da crucificação, observando os capítulos na sequência e o que ele instruiu os discípulos nos capítulos anteriores do capítulo de número 15. Nós sabemos que possivelmente Jesus está levando os seus discípulos para o Getsêmani, e se ele está levando os discípulos para o Getsêmani, dentro dessa expressão ao qual nós tomamos no verso de número 1, é sabido de todos nós que ele não está apenas em um ambiente cujo há oliveiras, ele está em um ambiente, pela expressão, que possivelmente também há videiras. Champlin deixa uma curiosidade em nós.
pelo fato de Jesus dizer: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador, ele insiste em dizer que possivelmente Jesus está na ceia com seus discípulos, ou na última ceia com seus discípulos, dando a eles instruções e participando com eles daquele momento memorável. Observe bem que na ceia do Senhor, então está o suco da uva. E se o suco da uva está na mesa da ceia, a exegese fica quase que perfeita, porque Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, no ambiente ao qual os discípulos estão participando, cujo mesmo Senhor diz que aquele que participa da mesa da ceia está tomando o seu sangue e também está comendo da sua carne. Mas os irmãos vão perceber que quando nós olhamos para os versículos que nós tomamos como base para o corpo sermonário, você vai perceber que a expressão de Jesus é uma expressão maravilhosa. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. A nação de Israel, por muitas vezes foi chamada, considerada como videira pelo próprio Deus. Quando você abre a sua Bíblia, em Salmos 80, a nação de Israel é comparada como uma videira. Quando você lê Isaías capítulo de número 5, do 1 ao 7, a nação de Israel é comparada como uma videira. Quando você abre a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 2, verso 21, a nação de Israel é considerada uma videira. Porém, dentro dessas comparações, a nação de Israel não pode ser comparada como a videira verdadeira, exatamente porque ela é considerada pelo próprio Deus uma videira infrutífera, uma videira que saiu do plano, do cuidado do próprio Deus. Ela não pode mais ser considerada como uma videira cujo será para as outras nações fortificação, alimentação, nutrição e também espelho, porque esta nação, chamada Israel, saiu da visão, do propósito, dos planos do próprio Deus. E você vai perceber comigo que se a nação de Israel não pode mais ser considerada como a videira cujo o próprio Deus investiu nela, mas saiu do plano, saiu do propósito. O nosso amigo pastor Victor falou aqui sobre a saída da nação de Israel da terra do Egito. Por que 430 anos? Porque saíram do plano, do processo, do propósito, da visão de Deus, está pagando preço pela ingratidão. Videira rejeitada pelo seu comportamento. Mas aí vem Jesus, o próprio Cristo, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Observe bem que quando nós falamos no contexto ao qual tomamos como base Cristo como videira verdadeira, nós traçamos uma importante interpretação dentro de uma sequência de algumas palavras que nos chama a atenção no texto. Primeiro, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Ele também vai dizer que o Pai é o lavrador. Ele também vai falar de ramos. Observe bem que ele também vai falar de frutificar. Observa que quando nós tratamos dessas palavras, nós entendemos que estas palavras estão dentro de um campo alegórico ou de uma alegoria e simbologia. Por quê, pastor? Vede bem, todas estas palavras que eu tomei como base para o corpo da introdução da mensagem está tratando de uma comparação, está tratando de uma simbologia. E quais são estas simbologias? Observe que a videira verdadeira aponta para a pessoa de Jesus. O lavrador é o pai que cuida, que limpa, que regra, que trata da videira. O fruto é o resultado da permanência desta
destes ramos na videira. E é incrível entender o que, pastor? É que é dentro dessa rápida e corrida introdução que eu gostaria de ancorar a mensagem ao qual Deus colocou no meu coração, dentro desse tempo que foi me dado. Foi um tempo bom, mas como o pregador tem cabeça grande, tem muito conteúdo, então vou resumir para ver se você pega um pouco do que Deus tem para a sua vida aqui esta noite. Talvez não haverá muito glória, não haverá muito aleluia, mas é Bíblia, é palavra de Deus, e eu acredito que você deva receber da parte do Senhor. Segure. A primeira verdade que nós aprendemos dentro do texto concernente Cristo como a videira verdadeira é que quando o Senhor se posiciona na expressão eu sou a videira verdadeira, no grego ele está dizendo aletinê, e aletinê no original significa uma videira real, significa uma videira pura, significa uma videira sem mistura. É interessante entender que Jesus não é apenas uma figura histórica, Jesus não é apenas uma figura religiosa, Jesus é a fonte verdadeira, Jesus é a seiva pura, a vida interior, a vida suficiente, que dá fortificação para os ramos cujo nele está enxertado. É por isso que nós precisamos entender. Olhe para mim, a mensagem está em mim. É por isso que nós precisamos de aprender algumas coisas. O que, pastor Tiago? Parou para perceber que Jesus está dizendo, eu sou o centro. Jesus está dizendo, eu sou o tronco. Jesus está dizendo, eu sou a raiz, e é de mim que emana toda a saúde, é de mim que emana toda a frutificação dos ramos. Então nós precisamos de entender alguma coisa. Entender o que, pastor Tiago? Qualquer igreja, qualquer mensagem, qualquer adoração que tenta descentralizar Jesus se torna ramo seco, ramo murcho, ramo cortado, vira madeira seca, porque Jesus é o centro de tudo. É por isso que nós sabemos melhor do que qualquer um que Jesus é o centro do céu, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro da pregação, Jesus é o centro da adoração, Jesus é o centro da profecia, Jesus é o centro da unção, Jesus é o centro de tudo. É por isso que nós precisamos de entender que toda a Bíblia, Deus do Antigo Testamento, aponta para Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo é aquele que não divide a sua glória com ninguém, porque dele emana tudo que nós somos e tudo que nós precisamos. Num culto como esse, nós adoramos a Ele, nós exaltamos a Ele, nós glorificamos a Ele, porque dele se dá a honra de podermos profetizar dentro de uma palavra bíblica, Romanos 11:36, porque dele, para ele, são todas as coisas. Vou repetir, porque dele, para ele, são todas as coisas. Se você só está aqui agora, você só conseguiu cantar, levantar a mão para cima, adorar, conseguiu vir para esse evento, para esse trabalho, você não veio no campo espiritual porque você pode, porque você é bom. Não, Senhor, é Ele, a fonte, o tronco, é Ele que te dá força, que te dá graça para você estar nesse ambiente, passando a madrugada em adoração. Segura, você vai perceber comigo. Em segundo lugar, nós aprendemos que quando o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, é porque também existe a falsa. Vou repetir, se ele disse, eu sou a videira verdadeira, é porque também existe a falsa. Você vai perceber que Israel, por algumas vezes eu disse para os irmãos, que foi chamado de videira. Quando você lê Isaías, capítulo de número 5, o Senhor invertiu em Israel e colocou Israel na posição de uma videira. Logo o Isaías disse, agora cantarei o cântico do meu amado. O meu amado tem uma vinha e ele a colocou em um outeiro
alto e fértil. Ele a cercou, a limpou das pedras, a limpou dos espinhos. Ele cuidou da vinha, aguardou, esperou a vinha dar as melhores uvas, pois o texto diz que ela veio a produzir uvas brabas. Observe bem que essa é a primeira vinha que o Senhor, com a sua própria vontade, com a sua própria eficiência, com a sua própria magnificência, gerou, cuidou, tratou, mas esta vinha virou as costas para ele e veio a produzir uvas brabas. Porém, a segunda vinha é chamada de vinha ou videira da terra. Que videira é essa? Apocalipse capítulo 14, verso 18 ao 19. A Bíblia Sagrada diz que João, no Apocalipse, contemplou um anjo que tinha autoridade sobre o fogo. E esse anjo que tinha autoridade sobre o fogo falou para um outro anjo que tinha a autoridade de uma ceifa. Ele tinha em sua mão um cutelo, ele tinha em sua mão uma lança, ele tinha em sua mão uma foice para vindimar a videira, porque os cachos estavam prontos para serem vindimados. Porém, assim que foram vindimados os cachos, foram lançados no lagar da ira de Deus. Esta videira é chamada de videira da terra. Ela não glorifica a Deus. Jesus não é a fonte, Deus não é a fonte, o Espírito Santo também não é a fonte. Essa videira aponta para todo o sistema maligno, aponta para todo o sistema satânico da terra. Os ramos desta videira alimenta da terra tudo que é carnal, tudo que é terreno, tudo que é diabólico, tudo que é contra Deus, tudo que não glorifica o nome do Senhor. Toda ordem de promiscuidade, prostituição, adultério, mentira, malícia, rebelião, assassinato, provocação de dor, tudo isso é que entra pelo tronco para alimentar totalmente os seus ramos. Os frutos que nascem são das piores qualidades, de pessoas egoístas, invejosas, ruins, assassinas, promíscuas, amantes de si mesmo. Logo você vai perceber que esta vinha, que esta videira tem os seus tempos contados, os seus dias contados. Haverá um dia do juízo de Deus. Parou para perceber? Quando você olha no campo da política, você fica indignado com alguns tipos de políticos corruptos, miseráveis, que não fazem o bem e atacam a sociedade, e por ela não faz nada. E os que tentam fazer alguma coisa, eles agridem, querem encerrar, querem calar a boca, querem matar. Nós queremos fazer justiça, mas eu, como entendo que sou um servo de Deus, acredito na justiça maior. Todas essas ações que são ligadas a essa videira maldita, haverá para elas o lagar da ira de Deus. Vou repetir: haverá para elas o lagar da ira de Deus. Deus um dia irá nos justificar e o seu nome será glorificado para todo sempre. Observe, em segundo lugar, quando nós tratamos sobre videira, aí sim entramos, em terceiro lugar, sobre a videira verdadeira. Que videira é essa, pastor Tiago? É o próprio Jesus Cristo dizendo: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Deixa eu avançar para você entender. Jesus, como a videira verdadeira, ele tem como responsabilidade de produzir a seiva necessária para a saúde dos ramos, para que os ramos possam produzir frutos dignos, e dignos até mesmo de arrependimento. Pastor Tiago, a única forma, Victor, de nós produzirmos, de nós frutificarmos, é estar ligado totalmente nele. Pastor, o que acontece quando eu estou ligado nele? Eu recebo seiva para que eu possa produzir,
para que eu possa dar fruto. É eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia que diz. Segure, porque eu só sei pregar a Bíblia. Verso de número 2, o texto diz: toda vara em mim seiva. Verso de número 4, estais em mim, seiva. Verso de número 5, quem está em mim, seiva. Verso de número 7, se estiverdes em mim, seiva. Parou para entender que quem está nele recebe seiva. Irmão, não é um estalar de dedo ou um passo de mágica. Você está aqui hoje, tudo corroborou para você não vir para essa vigília. Satanás colocou você cansaço espiritual, mexeu com a tua família, tocou no teu ministério, tocou no teu casamento, tentou colocar você abaixo a nível ministerial, mas Jesus olhou e disse: ela não vai parar, ele não vai parar, ele vai continuar cantando, vai continuar pregando, vai continuar participando, porque de mim sai seiva para poder fortalecer. Não está faltando seiva para você esta noite. Então é inadmissível você sentar hoje no banco desta vigília e querer dar uma cochilada e querer roncar. Não, Senhor, Deus não te trouxe aqui para te fazer vara seca. Você é ramo que vai dar fruto, porque tem seiva, tem seiva, tem seiva, tem seiva de Deus, seiva para te fortalecer, seiva para te fortalecer. Glória a Deus. Deixa eu avançar. Você vai perceber comigo, Deus dá aos ramos seiva para fortalecer e os mesmos darem frutos. Agora observe bem, o verso de número 2 me ensina uma verdade. O que, pastor? É que mesmo Jesus, como a videira verdadeira, levantando ou liberando seiva para nutrir os ramos, há ramos que não produz nada. Não é eu que estou dizendo, ele diz: toda vara em mim que não dá fruto é cortada. Toda vara em mim que não dá fruto é cortada. Pastor Tiago, quem são esses? São os que vivem de aparência, demonstram ser o que não são, demonstram ter o que não tem. Pastor Renan, quando eu olho para eles, evangelista Fabiano, quando eu olho para eles, meu amigo Tiago Felipe, quando eu olho para eles, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Marcos, capítulo 11, verso 12 ao 14. Jesus está vindo de Betânia, teve fome profunda, aproximou-se de uma figueira, e quando ele estendeu a mão para pegar o fruto, parafraseando, não tinha fruto, era apenas folha, era apenas folhagem. O que é isso, pastor Tiago? É gente que vive apenas de aparência, é gente que parece apenas ter influência, palavras bonitas, mas não tem fruto nenhum, muita religiosidade e nada de produtividade. Mas eu gostaria nesta noite de informar você: Deus não vai permitir gente vivendo de aparência, infiltrado na videira. Ele conhece os ramos que é e os ramos que não são. Ele sabe quem produz, ele sabe quem não produz. Os dias de quem vive de aparência está contado. Vou repetir: os dias de quem vive de aparência está contado, porque a Bíblia diz que no meio desta lavoura tem um lavrador, e ele tem um instrumento para poder cortar. Vou repetir: ele tem um instrumento para poder cortar. É gente que só vive de aparência. Olha aqui para mim, por gentileza. Esse tipo de pessoas que está ligado na videira e só vive de aparência e não produz nada, eles querem estar no meio, mas não fazem nada. Procuram eles na escola dominical, eles não estão lá. Procuram eles nos cultos de ensinamento, eles não estão lá. Procuram eles nos estudos bíblicos, eles não estão lá. Procuram eles no evangelismo, eles não estão lá. Procuram eles em uma sala teológica, eles não estão lá. Procuram eles para visitarem famílias, eles não estão lá. Eles só vivem de aparência. Não me entendi, pastor? Eles só vivem de aparência, mas o dia deles estão contados. Mas eu glorifico o nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque o texto também diz que
há aqueles que estão ligados na videira, que produzem. Quem são eles, pastor Tiago? Estes que dão fruto. Procuram eles na escola bíblica dominical, eles estão lá. Procuram eles no evangelismo, eles estão lá. Procuram eles nas vigílias, eles estarão lá. Procuram eles em uma sala teológica, eles estão lá para produzir, estão lá para fazer. Mas deixa eu te passar uma palavra. Eu sei que você é exatamente esta videira, cujo o Senhor está dizendo: estou liberando ceifa, estou investindo, porque vai produzir. Mas eu quero que você não esqueça que mesmo você produzindo, infelizmente, ou melhor dizendo, felizmente, o mesmo instrumento que o lavrador utiliza para cortar a vara que não dá fruto, ele utiliza para podar, para que aqueles que estão nele dê mais fruto. É, pastor Tiago? É claro que é. Observe que no verso de número 2, você é podado para poder dar mais frutos. Não me entendi, pastor, me explica. Deus está dizendo para você esta noite: eu sei que tu canta, eu sei que tu prega, eu sei que tu profetiza, evangeliza, é fiel no dízimo, na oferta, congrega. O teu pastor pode contar contigo. Você tem uma boa palavra, mas eu quero lhe informar que você está na mira da arma do lavrador. Porque, pastor, ele precisa de podar você. Pastor Tiago, por que eu tenho que ser podado se eu já estou produzindo? Você precisa de ser podado para não entrar no teu coração a síndrome de Lúcifer. Que síndrome é essa, pastor Tiago? O orgulho, a soberba. Porque tem gente que quando Deus começa a usar, ele quer subir até o trono e ser parecido com Deus. Existem pessoas que Deus começa a usar, ele não tem humildade, hombridade de levantar a mão quando vê o seu colega pregando, não tem hombridade de louvar a Deus quando vê o seu colega louvando, não tem hombridade de sentir Deus quando tem alguém profetizando. Existem pessoas que é preciso, não é que você não está sendo usado, não é que Deus quer te matar, não, Deus está te podando para você melhorar. Ele está arrancando de você a síndrome de Lúcifer, para você crescer mais, para você produzir mais. Não me entendi, pastor? Então pegue esta palavra, parte pastoral. O teu pastor tirou aquele cargo da tua mão, não é para te envergonhar, não é para te matar, ele está te podando para você ficar melhor. Jesus deu um jeito de esconder algumas agendas, é porque ele está te podando para ver se você fica melhor. Jesus está dizendo, está assumindo algumas revelações da tua mente, ele está te podando para você ser melhor. Por que, pastor Tiago? Porque senão você vai esquecer. Esquecer o que, pastor Tiago? As folhas não podem glorificar o fruto, e muito menos os ramos, porque só tem fruto dos ramos por causa do tronco. Jesus está dizendo, antes que te dão a glória eu te mato, eu te podo primeiro para te fazer melhor. Diga para alguém do teu lado, Deus está te podando para te fazer melhor. Diga, Deus está te podando para te fazer melhor. Deus está te podando para te fazer melhor. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Não só para melhorar, diga aceita a poda, diga aceita. Aceita a poda, aceita a poda. Aleluia. Você é privilegiado, porque já tem um monte de galho que já virou madeira seca, mas você está aí de pé. Quem disse que Deus acabou com a tua vida, com o teu chamado? Olha você aí, olha você aí. Mesmo na poda você ainda canta, mesmo na poda ainda você prega, mesmo na poda há uma vocação, há uma chamada, você está de pé. Tem seiva, tem seiva, tem seiva, tem seiva, tem seiva, tem seiva. Seiva para você. Glória a Deus. Deixa eu correr. Meu Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deixa eu correr o último tópico para mim terminar. Observe bem a terceira verdade que eu aprendo no texto. Como ser videira com a videira verdadeira. É qual, pastor? Eu aprendo que o instrumento que o lavrador utiliza não pode ser um instrumento terceirizado. O instrumento que o lavrador utiliza está na própria palavra. Me prova, pastor Tiago. Olha o instrumento que o lavrador utiliza. Vós estáis limpo pela palavra. Parou para perceber que o instrumento que ele usa para podar é a própria palavra? Por favor, não use o púlpito para desabafar. Vou repetir. Não use o altar para desabafar. Não confunda pregador bíblico confrontativo com pregador que sobe em cima do altar e não respeita a noiva de Cristo com seu palavreado, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de entregar o recado da parte de Deus. Não usa de profecia da emoção para poder dar lapada em alguém, porque você diz que o seu anjo não bate com o anjo dele, que o teu anjo não bate com o anjo dela. O Senhor já tem o instrumento eficaz para poder podar e até mesmo para poder cortar. Se tiver que cortar, ele vai usar a palavra. Vou repetir: se tiver que cortar, ele vai usar a palavra. É, pastor Tiago? É. Então segure aqui, porque os que não são aderentes à palavra Bíblia pura sem mistura vai ficar com cara de cri-cri, bravinho do que eu vou dizer aqui agora. Mas eu quero dizer uma verdade esta noite aqui: o que corta e o que poda não é a teologia da prosperidade. O que corta e o que poda não é uma mensagem inclusiva. O que corta e o que poda não é jargão de pregador coach. O que corta e o que poda não é mensagem de autoajudas, de trocadilhos, de frases de efeito. O que poda é a mensagem bíblica pura, sem mistura e sem reserva. É, pastor Tiago, é a palavra. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra, não é a minha palavra como o martelo do Senhor, mas como o martelo que esmiuça a penha. Observe bem que Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração. É a palavra que corta. E deixa eu te passar uma palavra esta noite aqui. Querendo ou não, a palavra já cortou. Apocalipse 22, verso de número 15. Os cães, os feiticeiros, os afeminados, os prostitutos, os promíscuos, todos esses ficarão fora do reino de Deus. Não é o Renan que corta, é a palavra que corta. Não é o pastor Tiago que corta, é a palavra que corta. Para de fazer biquinho naquela igreja. Não é teu pastor que corta, é a palavra que está cortando. É a palavra que está cortando. Palavra que corta. Glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra que corta. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Observe bem. É a palavra que corta. Observe no texto. Já termino. Observe comigo no texto que a quarta verdade que nós aprendemos sobre a videira é qual, pastor? Não basta apenas ser limpo, não, pela palavra, mas você precisa, para frutificar, permanecer nele. Como? Permanecer nele. Verso 4, a Bíblia fala 4 vezes permanecer nele. Verso 5, permanecer nele. Observe em verso 6, uma vez, permanecer nele. Observe que a palavra permanecer no grego é menã, e menã significa permanecer, ficar, habitar, não sair do lugar. Como você quer frutificar? Se você fica pulando de igreja, igual macaco pulando de galho em galho. Existe crente
que vive de fase. Vou repetir, existe crente que vive de fase. Vai frutificar como, irmão? Um mês está numa igreja, outro mês está em outra igreja. Vive de fase e vive de estação. Deus está dizendo, tem que ficar, tem que permanecer. Ô pastor, mas eu não vou ficar porque não me dão oportunidade. Não vou ficar porque estão atacando o meu ministério. Eu não vou ficar porque estão me agredindo com o olhar, estão me agredindo com a palavra. Que geração Nutelinha. Escute aqui, você quando está lá, você não está no pastor, você não está no profeta que a igreja tem, você não está no departamento que a igreja tem, você está em Jesus. Quem está em Jesus suporta. Vou repetir, quem está em Cristo suporta. Quando você abrir a boca e falar que não está aguentando mais, eu quero ver então você superar Jesus. Quando você falar que não aguenta mais, eu vou levar uma coroa de espinho para pôr na tua cabeça, vou levar uma zarroque para bater nas suas costas, vou levar uma cruz para você carregar. Por que, pastor Tiago? Porque Jesus estava no Pai e ele suportou até a morte de cruz. Porque você não vai suportar. Jesus está dizendo, não para, não para, não para, permaneça nele. Permaneça nele, fica nele, permaneça nele, fica nele. Glória a Deus. Já vou terminar. Não basta apenas permanecer nele. Vou repetir, não basta apenas permanecer nele. Não, você além de permanecer nele, você precisa de frutificar nele. Porque se eu não frutificar nele, o que acontece comigo, pastor? O que acontece é você se tornar vara seca, ramo cortado. E é complicado, por quê, pastor? Porque enquanto o ramo está na árvore, quem quiser colher qualquer fruto, tem que olhar para cima, tem que olhar para o alto. Mas quando é vara seca, lembra do fulano, cadê ele? Mas não cantava, não pregava? Só estava ali de aparência, cadê ele? Cadê aquele profeta? Era invenção, era da carne. Mas Deus está dizendo para você essa noite, toma cuidado para não virar vara seca. Porque ramo seco não guarda a virgindade, ramo seco não guarda o pudor, ramo seco se distrai com as mentes na pornografia, ramo seco afronta pastor, ramo seco vai para mídia, vai para Instagram, vai para TikTok para ficar atacando cantor, pregador, igreja e pastor. Ramo seco rebelia, porque ramo seco não tem nada para produzir. Mas o Espírito da iluminação bíblica me trouxe esta noite aqui para dizer: ramo seco é minoria, mas ramo que frutífero é maioria. Fica sobre os seus pés agora. Um minuto. Escute e eu encerro agora. Entrego o microfone agora. Olha o que o verso de número 7 diz. Olha o que o verso de número 7 diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, peça tudo e vos será lhes conceder. Sabe o que está tratando aqui? Relacionamento. Relacionamento para dar fruto. A palavra é consequência desse relacionamento. É agora que nós vemos a diferença de quem está nele e quem não está. É agora que nós vemos a diferença de quem é vara seca e vara que produz. Tem alguém que entrou aqui dizendo: eu quero batismo. Outro: eu preciso ser curado. Outro: eu preciso que o Senhor me abra aquela porta.
Outro, eu preciso de ser edificado, quero dons espirituais. Irmão, é a palavra. Quem estiver nele está numa vida bagunçada a semana inteira, o mês inteiro, folha pura, e quer exigir o que aqui? Quer o que aqui? Você está nele? Então se prepara. Porque se você estiver nele, dentro de 1 minuto, o tronco vai começar a liberar seiva. A tua família vai frutificar, o teu ministério vai frutificar, os seus projetos vai frutificar, os seus sonhos vai frutificar. Pega na mão desse crente agora do teu lado aí, isso. Pega, fecha o corredor, aleluia. Eu preciso de liberar agora o microfone. Se Jesus está comigo, pastor Renan, nesta mensagem, dentro de 1 minuto, aleluia, o Espírito de Deus acabou de me dizer, Jesus vai começar a liberar seiva agora. Eu profetizo que nunca mais a tua vida será a mesma. Vai passar uma unção de frutificação aqui agora. Tu vai sentir o néctar de Jeová passando aí agora. Te prepare, fecha os teus olhos, Espírito de Deus, eu preguei a tua palavra, preguei Bíblia, somente Bíblia. Se tu estás nesta palavra, e se tu és a videira verdadeira, eu estou pregando para um monte de ramos que estão conectados a ti, e eles vieram nesta vigília a fim de frutificar, eles vieram nesta vigília a fim de fortalecer-se no Senhor. Se tu está comigo nesta palavra, eu te dou um sinal agora. Aonde tiver um ramo de mão dada com o outro, começa a liberar seiva agora. Abre a boca. Receba agora a seiva de Deus. Já. Abre a boca. Arabacalabachuritai, Urabacalamaia, Urabacamidavachamandaraia. Espírito Santo, comece a tomar a boca dos profetas, comece a tomar a boca das profetisas. Você não veio nesta madrugada para voltar como vara seca, você veio nesta madrugada para dar fruto. Leva néctar, leva seiva para o teu ministério. Aí na galeria, receba o poder de Deus, receba a glória do Espírito. Já! Quem é do glória já está liberado. Quem é do aleluia já está liberado. Quem trouxe línguas estranhas já está liberado. Quem é da marcha se apresenta. Quem é do manto se apresenta. Quem é de guerra se apresenta. Você está na videira que é Cristo. Prepare-se, 2026 é o ano de produzir. Vai produzir no ministério, vai produzir na tua igreja, vai produzir nos teus negócios, vai produzir na tua chamada, vai produzir. Se é verdade o que o pastor Tiago acabou de liberar, recebe esse peso de glória agora. Recebe esse peso de glória agora. Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos. E vai explodir, 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 e vai explodir. Olha a glória aí. Pastor Tiago, olha Deus tomando os vasos. Pegou na galeria, pegou. Olha a glória aí. Isso é vigília, unção sem limite. Quem tem, entrega. Quem tem, libera. Quem é batizado, abre a boca. Quem não é batizado, pega essa labareda de fogo. Pega! Eu vou te dar 1 minuto de relógio para você abrir a boca e falar alguma coisa. Eu vou te dar 1 minuto para você abrir. Para uns
o céu está dando adubo. Para uns, o céu está tratando. Para outros, pastor Tiago, está cortando. Eu não sei quem é você. Se é aquele que Deus vai fazer crescer, ou se é aquele que vai podar. Mas enquanto a igreja adora, receba o que o céu está liberando agora. 30 segundos. 30 segundos. É você e Deus. Terramai, Jeová, Saramacamuia, terramai. Quem é batizado, ora em línguas. Quem é batizado, ora em línguas. Quem é batizado, ora em línguas. A gente só está começando. Quem é batizado, ora em línguas. Pastor Tiago, Deus te preserve. Deus te guarde. Sua família. Oh, glória. Você que pode, senta dando glória a Deus.